Bom dia, meu nobre companheiro, amigo Sebastião Melo. A nossa saudação especial também ao nosso amigo Ricardo Gomes, né? Dizer aqui da nossa alegria em estarmos juntos aqui nesse momento importante, né? Que é um momento decisivo, um momento cívico para todos nós. E dizer também, abrir um parênteses aqui para dizer da grande alegria em estar junto com o candidato Melo, que foi sempre um vereador atuante, um presidente de Câmara de Vereadores atuante, um deputado que tem ajudado muito o segmento de gêneros alimentícios em Porto Alegre, tem nos dado as condições que a gente precisa, mobilizou audiências públicas, tudo que foi tratado, cumpriu. E o Ricardo Gomes, da mesma forma, na Câmara de Vereadores, quando precisamos ir lá ver as leis que feriam um pouco o nosso segmento de gêneros alimentícios, principalmente o pequeno, micro e médio empresário, a gente sempre teve um respaldo muito grande do Ricardo Gomes. E o nosso deputado, atual candidato a prefeito, também nunca nos deixou em branco nas atividades que nós solicitamos para os gêneros alimentícios. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o plano de governo é muito bom. Nós estivemos olhando o plano de governo, me entusiasmei com aquele incentivo da área verde, me entusiasmei muito com o polo industrial da Zona Norte, né? Eu sou fã daquilo ali, até porque eu tenho residência na Zona Norte. Então, gostei muito daquele projeto de vocês. E também do entusiasmo que o nosso candidato tem feito no trabalho, tem colocado com firmeza, com seriedade e principalmente com muita honestidade, sem promessas, mas com futuras realizações. E a cidade tem estado numa situação deplorável de buracos e uma série de coisas, abandono nos bairros, nas vilas, e isso realmente nos prejudica, né? Porque quem tem um mini mercado, uma mercearia, ou um supermercado, ou um hipermercado, precisa de estrutura mínima do município. Então eu gostaria de não me alongar muito, mas gostaria que o nosso candidato colocasse com toda a ênfase que lhe é peculiar, tudo aquilo que ele realmente pretende e quer realizar pelos nossos munícipes. Tudo com o senhor, meu candidato. João, primeiro meu abraço a ti, abraço aí à diretoria do Sindgênero, abraço também a quem está nos acompanhando aí na nossa Ágora Virtual. Eu não sei como é que vocês querem proceder, talvez uma fala rápida minha e responder perguntas, é isso? Não, nós gostaríamos que o senhor aprofundasse o nosso plano de governo e evitar os debates, porque aí nós estaríamos quase que fugindo daquilo tudo. Nossa intenção dos gêneros alimentícios, nossa diretoria, sempre pensou em ouvir os planos de governo dos candidatos e saber realmente o que tem a pretensão de realizar, o que precisa fazer na área para os gêneros alimentícios, principalmente, que é um segmento importante. Então, eu e meu vice-presidente Capelari e a minha diretoria, composta aí de vários segmentos de todo o estado do Rio Grande do Sul, congrega hoje 364 municípios sob nosso comando. Então, isso é muito importante que a gente possa ouvir, né? Mas principalmente os residentes em Porto Alegre, na região metropolitana, que vão realmente usufruir do que é bom, do que o candidato pode fazer. Tá bem. Olha, João, primeiro, quem é o Melo, né? Eu sou um advogado, sou um sessentão aí, que tem 2 filhos, sou casado, sou católico, e fui vereador de Porto Alegre durante 3 mandatos, presidi a Câmara por 2 vezes, repeti uma presidência, depois me tornei vice-prefeito em 2012, fui o vice-prefeito atuante da cidade, disputei a eleição em 2016, fui para o segundo turno com o atual prefeito, não fui o vitorioso da eleição e voltei a advogar. Em 2018 eu me tornei deputado estadual, muito baseado aqui em Porto Alegre. Aí, acho que vocês têm acompanhado bastante aí, o Sindgênero tem sido um parceiro da Comissão de Economia que eu presido, um momento difícil do Estado, do país, que é essa pandemia. Então, hoje eu sou deputado estadual e concorro, então, a prefeito, junto com o Ricardo Gomes, que é vereador, que é um liberal, que é vereador de primeiro mandato, e nós formamos, então, a nossa coligação, estamos juntos em Porto Alegre. Bom, eu quero falar um pouquinho, assim, do papel, né, se nós ganharmos a eleição. Acho que a primeira questão que um prefeito e um vice devem fazer é a seguinte, é fazer funcionar bem a cidade. Não adianta pensar em grandes projetos se tu não faz o feijão com arroz, tá? E o feijão com arroz é tu ter serviços que atendam os interesses de todos os cidadãos. Todos precisam do serviço da prefeitura.
uns mais, outros menos, mas todos precisam. Se o lixo não estiver recolhido na hora certa, é um problema para todos nós. Se a água não estiver na torneira todos os dias, é um problema grave para a cidade. Se os postos de saúde não acolher 70% da população que precisa de saúde, vão aonde? Vai aonde? SUS, Sistema Único de Saúde. Se o sistema de assistência social não estiver funcionando, as crianças que precisam de assistência social não tem porta de entrada. Os moradores em situação de rua, se não tiver porta de entrada, não tem aonde ser acolhidos, tá? Seja nos albergues, nos abrigos, nas parcerias com as igrejas. Se o trânsito estiver mal, se as sinaleiras não estiver funcionando, então, eu quero dizer que nós vamos fazer funcionar melhor o serviço da cidade, com mais integração, com mais tecnologia, com melhor gestão. Quer dizer, não basta os serviços da cidade ter só mais dinheiro, até porque vai ter menos dinheiro. Tem que ter gestão. Tá? E a gestão é você... Não pode discutir numa cidade quem é o buraco, se é do DEMAI, se é da SMOB, não. O buraco tem que ser resolvido. Não pode se perder tempo discutir quem é o buraco, tem que ser resolvido. Tá? Então, o nosso compromisso primeiro é melhorar a tecnologia na entrada e melhorar a entrega de serviço. Eu penso, por exemplo, nós vamos fazer uma mudança no 156, aonde quando tu, João, ligar lá, diz, olha, eu estou ligando porque tem um buraco aqui na minha rua que eu moro. Ou morreu um animal, ou caiu uma árvore, ou estou precisando de uma poda de uma árvore. O sistema tem que te dar o protocolo e dar o tempo de atendimento. E depois o sistema tem que te perguntar, João, se o serviço foi bom, foi médio ou foi ruim, para que o gestor possa avaliar. E aí, como você contrata serviços, você tem que chamar os seus fornecedores, olha, eu preciso de um selo de qualidade, e se vocês não prestar bom serviço, eu também vou ser obrigado a também diminuir o pagamento de vocês aqui, né? Você não me presta um bom serviço, quem receber em dia, quem receber na totalidade, não dá, né? Vocês são da iniciativa privada como eu e sabem como essas relações contratuais devem ser feitas de forma honesta. Tá? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, João e demais participantes. Se eu tivesse que comparar o nosso município a um trem com vários vagões, eu diria que o vagão fundamental do nosso governo, se nós nos elegemos, chama-se vagão do desenvolvimento econômico. Porque se tu não tiver desenvolvimento econômico, tudo isso que eu falei para vocês e outras coisas que eu também não falei, se não tiver entrada de recursos na prefeitura, nada disso acontece. Nada disso acontece. Quer dizer, nós temos 20 mil crianças nas creches conveniadas. E no final de cada mês, se a prefeitura não aportar o valor, as professoras não recebem, as merendeiras não recebem, as pessoas que fazem a limpeza nas creches não recebem. Então, a economia precisa girar. Então, o que nós estamos pensando do ponto de vista econômico? Né? Está provado já na quadra brasileira que não há espaço para aumentar imposto. Então, nós não vamos aumentar imposto. Então, aqui já vai um carimbo muito forte que nós não vamos aumentar imposto. E no que diz respeito ao IPTU que está posto hoje, nós temos ainda mais cinco aumentos pela frente para 50% dos proprietários de imóveis comerciais e residenciais. Então, a nossa proposta é de suspender esses. O Ricardo já está aí. Ó. Nossa saudação ao nosso nobre vereador Ricardo Gomes, um amigo que tem prestado bons serviços à área de gêneros alimentícios, ao menos todas as vezes que eu fui lá, eu falei isso agora aqui para o nosso candidato a prefeito. Verdade. Alegria em vê-los, porque sempre nos atendeu muito bem no gabinete, transformou quase que num escritório nosso lá o gabinete dele. Todas as coisas que nós solicitamos sempre fomos atendidos. Parabéns, meu nobre vereador. Obrigado, um abraço. Obrigado, um prazer estar aqui. Obrigado. Bom, saudando o Ricardo, é o seguinte, então, nós, na questão do IPTU, João, a gente assumiu aí um compromisso de suspender os próximos aumentos, porque a gente entende que a economia está tão cambaleada que é uma maneira de você contribuir para o retorno da economia. Tá? Nós também pretendemos fazer um refis aí para aqueles que não puderam pagar os seus tributos municipais durante o ano da pandemia. Tá?
E nós estamos trabalhando, o Ricardo depois vai falar um pouco disso, né? Ele é autor da Lei da Liberdade Econômica. Nós queremos facilitar a abertura, manter o que está aí, porque não adianta falar em abertura de negócios se tu não mantém os que estão aí. Né? Manter o que está aí e facilitar a abertura de novos negócios, no sentido mais amplo da palavra, seja no licenciamento, no autolicenciamento, para médio, para baixa complexidade, acabar com essa indústria de carimbo que tem na prefeitura, tá? E que vocês possam empreender na cidade com muito mais facilidade. Tá? Então, esse é um outro compromisso nosso de campanha, que está muito, muito claro em todos os debates que nós participamos. Tá? Agora, nós também entendemos, né, de que nós vamos ter muito mais gente desempregada, então nós vamos ter que fazer uma parceria com o Sistema S de qualificação profissional enorme, enorme, né? E nós estamos pensando aí no microcrédito para ser acessado para aqueles que preparam para ele, porque não adianta tu falar em microcrédito para aquele que não está preparado para executar um pequeno negócio. Aí tu pegar o dinheiro e transferir, e a prefeitura vai fazer um fundo garantidor, vai ter que pagar. Então, não é isso que nós queremos. Nós queremos que a economia gire. E aí, muito fundamentalmente, nesse tema de liberdade econômica, nós queremos reafirmar a nossa posição aqui, que é do Ricardo e minha. Se tiver alguma atividade econômica que não esteja funcionando a partir de janeiro, nós assumimos, nós vamos reabrir todas as atividades econômicas, com os protocolos necessários, todas as atividades econômicas, e não vamos fechar a cidade mais. Nós estamos pagando um preço muito alto desse fechamento, da maneira que foi conduzido. Eu estava na CIS Brasil a semana passada, é uma coisa, já tinha problemas, mas de cada 3 salas que tu olha para cima, 2 vende-se e aluga-se, vende-se e aluga-se. Mas não é só lá, tu vai na Venceslau, tu vai na Zenha, tu vai na Bento, tu vai no centro, tu vai na Voluntária, quer dizer, então a cidade precisa se reerguer, reagir, tá? Então, nós vamos reabrir os negócios, a sua totalidade, e queremos contar com a ajuda de vocês. Tá? Vocês representam um setor muito importante para a economia da cidade. Tá? Então, nosso governo será um governo que terá como carro-chefe a liberdade econômica. Tá? A terceira questão que eu queria conversar com vocês um pouquinho é o seguinte: a cidade tem uma deficiência de infraestrutura enorme. Tá? Então, nós temos 2.400 quilômetros de avenidas, de ruas, de beco, de estrada de chão, de paralelepípedo, de asfalto. Então, cuidar disso não é uma coisa qualquer. Nós temos que ter uma política de conservação, né, asfáltica da cidade. Nós temos que ter uma política de infraestrutura que melhore a captação de água, especialmente lá no Belém Novo, que vai atender toda a Lomba do Pinheiro, que hoje já tem problema seríssimo de água, e mudar a captação de água aqui da Estação São João, também é um local inadequado para captar água. Então, nós temos desafios da malha viária, nós temos desafios de captação de água, nós temos desafios do Porto Seco, que precisa ter um acesso no Porto Seco enorme, senão nós vamos acabar perdendo o Porto Seco para a Grande Porto Alegre. Nós temos a revisão do plano diretor, que vai, com certeza, imbrica com o desenvolvimento da cidade. Então, nós temos infraestrutura, tem obras, por exemplo, eu podia pegar aquela obra da Severo Dúrios, que não sei se todos conhecem, aquela avenida que sai da frente do aeroporto, passa por trás do Carrefour e sai lá na Dona Alzira. Aquilo vai desafogar 30% do trânsito da Sertório. Aquilo, o escoamento da atividade econômica e até dos moradores da Zona Norte é fundamental. Tá? Os alagamentos, que você sabe que é um desafio enorme da cidade, tem que ter aí uma atenção muito especial. Ontem eu estava no Ecoville, lá, na Zona Norte, lá no Porto Seco, né? Que são residências de classe média até média alta, e eles estão tendo problemas seríssimos de alagamentos, com arroz saladinho. Então, são desafios de infraestrutura que nós temos que ter projetos que são, né, do dia a dia da cidade, que é cuidar, o que pode se fazer o arroio antes de qualquer coisa, desassoreá-lo, limpá-lo, né? Porque ele vai ter um escoamento melhor. Agora, isso resolve. Se as casas de bomba não estiverem funcionando, quando vem a chuva, o alagamento continua. E aí é importante dizer a vocês, né, que o atual prefeito perdeu 121 milhões de combate aos alagamentos. É uma coisa dura de dizer, triste de dizer, numa cidade que vive alagada, o prefeito perder por incompetência administrativa 121,9 milhões de dinheiro a fundo perdido,
que era para resolver a questão do Arroio Moinho, que pega lá na ponta da São José, que desce ali no estacionamento da PUC e cai no Riacho Ipiranga. Ali, não sei se vocês lembram, ano passado morreu uma pessoa lá na vila da divisa da Lagoa, lá. Então, nós temos perdido os recursos. Quer dizer, o prefeito aumenta a IPTU de um lado e perde recursos do outro. Quer dizer, esta é uma lógica da administração que não me convence, não nos convence. E é por isso que nós queremos mudar essa gestão, viu, gente? É por isso que nós queremos mudar. Então, nós vamos trabalhar muito a questão da infraestrutura, das obras inacabadas. Eu acho que tem essa questão do Cais Mauá, que eu e o Ricardo vamos conversar com o governador para ver se nós convencemos ele de nos entregar a gestão do Cais, que eu acho que a prefeitura tem muito mais lógica para fazer que o governo do estado. Afinal de contas, é uma obra dentro de Porto Alegre. Se o governador topar isso, nós, da nossa parte, topamos. Vamos estar muito integrados com o governador naquilo que é a segurança pública e outras questões de interesse do município. Vamos estar muito integrados com o presidente da República, porque o prefeito e o vice não pode governar por ideologia, viu, gente? Ele tem que governar para resolver problemas da cidade. O presidente Bolsonaro foi escolhido pelo povo brasileiro. Se tem gente que votou nele hoje e não vota mais, isso é outra questão. Se ele estava bem ontem, não está bem hoje, isso é outro problema. Ele é o presidente da República por mais 2 anos de quando nós assumimos a prefeitura. E nós temos que conviver bem com o governo federal, porque nós precisamos de muitas coisas que o governo federal tem importância, seja para a liberação da verba da Caixa Federal, seja nos programas de assistência social que dialogam com a classe de baixíssima renda em Porto Alegre. Então, nós vamos ser um prefeito e um vice de muito diálogo também com o setor empresarial, com os trabalhadores, mas especialmente com os governos. Tá? E, por fim, eu queria dizer o seguinte, um governo precisa ter proteção social. Tá? E eu vou começar pela saúde. A cidade precisa estar preparada para a vacina. Eu penso que o papel da compra da vacina é do governo federal. E vai comprar, não tenho dúvida disso. E as cidades brasileiras têm que estar preparadas. Em Porto Alegre, na nossa gestão, vai estar preparada para a vacina. Mas vamos imaginar que haja aquilo que eu não acredito que vai acontecer. Nós faríamos, então, se não comprasse o governo federal a vacina, nós faríamos um consórcio metropolitano, né, Ricardo? Compraria a vacina. Mas eu acho que, sinceramente, não é esse o caminho. A segunda questão, nós temos que fazer mutirões de cirurgias. Tem milhares de pessoas que estão hoje aguardando cirurgias porque tinham cirurgias marcadas na pandemia e não fizeram. Então, nós vamos ter que fazer um mutirão de cirurgia. Nós vamos ter que fazer um mutirão de consultas. Tem muitas pessoas que estão aguardando uma consulta com um psiquiatra, uma consulta do ortopedista, uma consulta disso, e não puderam fazer porque não podiam sair de casa. Então, nós vamos ter que fazer também um mutirão de consultas. A telemedicina tinha resistência no Brasil? Sim, mas ela veio para ficar. Nós temos que potencializá-la. O ensino à distância, como o trabalho em casa, a pandemia nos apontou muitas coisas que vieram para ficar. Não? E nós temos que fazer gestão também com mais qualidade na saúde, usando mais a tecnologia. Não se justifica alguém com a fila marcar a consulta. Isso é do século passado. Quer dizer, hoje em dia a pessoa paga a conta da luz, da água, compra a comida, vem em casa, faz tudo pelo celular e ele tem que ir com uma fila, saindo às 4 horas da manhã para marcar uma consulta. Não dá para ser assim. Tá? Então, isso nós vamos resolver, isso tem solução. Tá? Como tem solução, o prontuário eletrônico. O que é o prontuário eletrônico? Quer dizer, quando um paciente consulta no LAMI, ou consulta no centro, ou consulta no Sarandi, a vida do paciente tem que estar ali para o médico saber quem é, o que esse cara tomou, quais os exames que ele fez. Então, nós vamos dar uma atenção muito grande à proteção social da saúde, à proteção social dos restaurantes populares, à proteção social do acolhimento, né, para essa chaga que nos mata todo dia, que é a drogadição, especialmente na juventude. Então, o nosso governo também terá uma atenção muito especial. E, por fim, eu queria dizer o seguinte, né, contem conosco para o diálogo. Acho que tanto o Ricardo como eu já fomos testados por vocês nesta área do diálogo. Né? Então, e um prefeito e um vice precisa também de sugestões, né? Precisa de puxões de orelhas muitas vezes, precisa de ajudar. Então, nós queremos convidar vocês, se nós somos prefeito, nós estamos em cima da eleição, estamos trabalhando muito
Porto Alegre, meus amigos, a eleição é Grenal. A eleição vai ser decidida mesmo com muita emoção no domingo. Viu? Muita emoção. Né? Eu acho que não tem nada definido ainda do segundo turno. Até reconheço que a candidata do PCdoB e do PT, né, um regime que não deu certo em nenhum lugar do mundo, quer retornar. E tem até hoje uma cotação razoável para ir para o segundo turno. Mas o segundo lugar do segundo turno não está definido. Ontem tivemos aí essa questão envolvendo o Fortunati, eu não sei qual vai ser a decisão dele. Acho que vocês acompanharam aí ontem, né, o julgamento da chapa dele foi impugnada. Eu estava ouvindo na rádio agora que eles estão reunidos, não sei qual é a decisão que eles vão tomar, mas eu acho que aqueles que têm, digamos assim, simpatia com a nossa causa, presidente João, eu acho que está na hora de nós falar do voto útil. Viu? Claro. Está na hora de falar do voto útil, porque se nós sair dividido, pode dar Marquesan e pode dar Manuela. Eu, sinceramente, não é a opção que eu trabalho para a cidade, com todo respeito, não estou fazendo nenhuma crítica, a população decide como quiser. Agora, eu não gostaria de ser submetido ao meu voto no segundo turno, tem que votar na Manuela, tem que votar. Então, eu vou usar uma expressão seguinte, o cara estava lá no campo do Panamá, no domingo, era meio-dia, eu cheguei lá, tá o cara jogando bola, tinha nego tomando cerveja, o outro fazendo churrasco, o outro tocando viola. Aí o goleiro disse assim, Melo, eu vou votar em ti. A gente, por que tu vai votar em mim? Porque tu é o melhorzinho. Não é que tu é grande coisa, mas tu é o melhorzinho. Não, mas eu fico muito feliz, meu candidato, viu, João? essas colocações. Então, e isso é muito importante. O nosso sindicato é muito atuante, sabe disso. A gente tem uma influência muito grande no estado do Rio Grande do Sul. A gente tem brigado muito pelas coisas corretas. O nosso segmento é um segmento de essencialidade. E a gente, tanto é que toda a pandemia, nós ficamos trabalhando com todos os nossos colaboradores expostos, né? Trabalhamos intensamente para servir as nossas comunidades em todo o estado, todo o Brasil. E eu acho que isso é fundamental. E quanto àquela parte que tu falou, eu acho que o tripé é importante ter o governo aí, a saúde, a educação, né? E eu colocaria o transporte. Eu só queria dizer que esse negócio do transporte tu tem razão. Nós vamos fazer uma mudança na licitação de 2015. Nós vamos chamar os operadores, os consórcios Sul, consórcio Leste, consórcio Norte, a Carris, e nós vamos repactuar. Hoje não se sustenta mais o que está aí. É um tema fundamental para a economia da cidade. Por quê? Porque o trabalhador precisa sair na hora certa, chegar na hora certa e precisa ter mobilidade humana, entendeu? Então, nós vamos cuidar disso. E tem que ter uma passagem que também fundamental. Caiba no bolso dele. E um compromisso que temos... E o pequeno empresário também usa transporte coletivo, viu, candidato? Então, isso aí é importante, né? Para que tudo funcione bem. Então, assim, ó, vamos dar uma atenção muito especial na educação. Eu penso que o Brasil tem jeito, tem. Começa pela família mais estruturada e passa pela educação e terá um Brasil daqui a 20 anos melhor. Se a gente não fizer isso, a gente não terá um Brasil melhor. Então, nós temos que fazer a nossa parte no município, que é o ensino infantil. Uma criança que vai para o ensino infantil, ela aprende mais na escola depois, entendeu? Isso está provado, né? Porque ela começa um aprendizado mais nova, essa convivência do ser humano. Então, a rede municipal tem um papel importante. Então, fica aqui o meu abraço. Vocês ficam com um quadro muito mais qualificado que eu, que é o Ricardo, que vai poder responder todas as perguntas possíveis. E o que o Ricardo assumir de compromisso, eu assino embaixo, tá? Tá bem? Muito obrigado, meu candidato. Externo toda a nossa alegria em ouvi-lo, em estarmos juntos. Estamos nos reinventando, né? Porque agora tudo é na base da internet. Então, estamos nos reinventando. Eu acho que isso é um grande momento que a gente está vivendo. Candidato, um abraço. Me deixou numa sinuca de bico, mas vamos lá. Ricardo, grande alegria em te ver, né? Saber da tua... Fiquei muito feliz quando ouvi o teu nome, encabeçando também junto com o Melo, a chapa. Eu já aproveito, Ricardo, e te pergunto o seguinte: o que vocês estão pensando da Carris? Que todo mundo falava da Carris, todo mundo fala da Carris, um disse que a Carris agora passou a dar lucro, outro disse que é... O que tu está vendo disso? Nós que somos contadores e economistas sabemos como é que é. Então explica isso aí para o nosso grupo de diretores. Primeiro, João, obrigado pela oportunidade. O Melo já saiu, mas meu abraço para ele. Doutora Ana Paula, aqui também com quem a gente conversa
tantas pautas da cidade e todos os presentes. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Para mim é um prazer. Como tu disseste, presidente, nossa relação é próxima, é de diálogo, é de escutar e incorporar sugestões, e acho que essa chapa nasce um pouco disso, né? Uma capacidade de unir visões de cidade, de unir forças políticas para o momento que a cidade precisa. A cidade precisa, eu não tenho dúvida nenhuma que nós precisamos vencer o projeto da Manuela com o PT. Acho que seria desastroso para a economia de Porto Alegre, para o emprego, para a renda, um passo para trás na história da cidade. E sei do esforço que está sendo feito pelo PT, pela esquerda brasileira e até latino-americana. Eu tenho acompanhado aqui, sou diretor da Rede Liberal da América Latina, e a gente está acompanhando movimentação de venezuelanos e argentinos aqui com o time aqui da Manuela em Porto Alegre para ajudar, porque eles enxergam Porto Alegre como o possível renascimento da esquerda brasileira depois da debacle da Dilma Rousseff. Então, não tem dúvida que nós temos que vencer esse projeto e que o Marquesan perde para ela no segundo turno. Os dois têm uma rejeição altíssima, altíssima, impressionante. E a gente formou essa coligação pensando nisso também e unindo forças. O Melo e eu temos perfis que são complementares. Eu vou dar um exemplo mais importante disso, é que ele é colorado, eu sou gremista. Oh, coisa boa, Grenal puro. Mas é uma brincadeira, o Melo conhece a cidade, mas conhecer a cidade não é suficiente, né? O taxista conhece a cidade. Conhece a gestão pública, conhece a máquina e tem trabalho e empenho para resolver os problemas da cidade. E eu, menos experiência, mas com capacidade de renovação, de trazer inovação para dentro da gestão pública. E a gente tem essa visão de que quem vai conduzir o desenvolvimento econômico é o setor privado. A prefeitura tem uma expressão do Churchill, assim, que é uma sociedade achar que vai crescer a partir do governo é como um homem entrar num balde e tentar se levantar pela alça. Não é assim, né? É verdade, é verdade. A gente sabe que é o setor privado que vai produzir desenvolvimento econômico e que a prefeitura tem um papel fundamental de sair do caminho, de simplificar, de desburocratizar. A regulamentação da Lei da Liberdade Econômica em Porto Alegre é uma vergonha, é para não fazer, né? É para não funcionar. Sim. A doutora Ana Paula sabe. A gente tem que dar efetividade para essa lei, e isso requer proximidade com os servidores que aplicam a lei, capacidade de treinamento dos servidores, capacidade de diálogo com a sociedade para entender o que está funcionando, o que não está funcionando, tudo que o atual governo não tem. Mas para te responder, para não deixar sem uma resposta objetiva da Carris, nós estamos aqui entre empresários que sabem fazer conta e conhecem negócio. Tá? A nossa resposta oficial sempre foi a seguinte: se houver comprador, nós vamos vender a Carris. Isso é mais uma declaração de posicionamento do que um programa, um projeto específico de ação, do que um plano de ação. Por quê? Porque não haverá comprador para a Carris. Por que não haverá comprador para a Carris? Quem analisa a Carris hoje, ela tem um passivo maior do que o ativo, ela tem resultado operacional negativo, ROIC negativo, ela tem EBITDA negativo, ela tem tudo que aponta para uma empresa incomprável. Se fosse só uma questão de estruturação financeira, bom, poderia chegar alguém, comprar e com recurso sanar a estruturação financeira, e um resultado operacional positivo poderia levar a uma decisão de compra. Olha, eu tenho recurso aqui, eu sano a questão financeira e vou usar o ROIC a meu favor. Não tem. A Carris tem prejuízo operacional. O que isso nos aponta? Que a privatização pura e simples, a venda pura e simples, ela é muito difícil que aconteça.
Tem uma expressão que é de difícil uso durante o período eleitoral, que é falar em liquidação. Ninguém vai liquidar, vamos liquidar com a Carris. É horrível, uma expressão horrível. Mas se fizer uma análise do que a Carris tem de valor, ela tem ativos que têm valor de mercado, tem os próprios ônibus, tem o prédio, tem o direito de exploração das linhas, que é um ativo que tem valor, e ela tem um passivo que supera isso. Ela tem, de novo, né, prejuízo operacional e tem passivo. Então, um caminho viável, e a prefeitura contratou uma consultoria para fazer essa conta, um caminho viável é vender os ativos, o direito de exploração das linhas, os ônibus, os prédios, vender os ativos, quitar o que for possível do passivo, estancar com isso o prejuízo operacional e a prefeitura assumir o passivo que existe. Qual é o tamanho desse passivo? Não sabemos. Essa consultoria deveria estar apontando isso. Hoje, na Gaúcha, o prefeito disse que o estudo está pronto. Se ele está pronto, por que ele não está publicado? Qual é o uso que o prefeito pretende fazer dessa informação que não seja abrir esses números? Olha, Carris, a situação é esta. Essa história de que ela deu lucro, isso é uma balela e isso já se mostrou falso, não é que vai se mostrar no próximo governo. A Carris teve um mês, nos 48 meses de gestão marquesã, teve um mês que ela não deu prejuízo. Foi um mês em que ela rolou as suas dívidas. É como se nós, nas nossas empresas, olha, esse mês eu não vou pagar a folha, eu não vou pagar o aluguel, eu não vou pagar os impostos, fechei no azul. Bom, claro. Empurrou dívida para o futuro. Então a Carris, ela deveria ter trocado, a frota ela deveria ser renovada a cada 10 anos. Neste mês, o que a Carris fez nessa administração, nós na Câmara votamos um projeto que ampliou para 12. Então teve um ano em que a Carris deveria ter comprado um terço da sua frota, não comprou, empurrou para 2 anos depois e em um mês conseguiu não dar prejuízo. No mês seguinte voltou a dar. Então a Carris custa para a prefeitura entre 40 e 50 milhões por mês. Por ano, perdão. Esse é o dado. E é isso que nós precisamos estancar, e a nossa visão é de estancar essa sangria. Se for com venda será. Se tivermos que liquidar a companhia com liquidação, será. Se for para fechar, para redistribuir as linhas entre os consórcios, tudo isso tem que ser estudado junto com a situação do transporte público de Porto Alegre. Muito bom ouvi-lo desse aspecto aí, porque a gente que entende um pouco da economia e sabe um pouco de tudo isso que está se passando, é importante essa visão, meu caro vice-prefeito. Então, eu acho que todas essas atividades são importantes que nós devemos trabalhar. Eu sei que tu vai ter um trabalho muito, muito forte, porque realmente tu tens a visão compacta do liberalismo, a visão do empresário, a visão toda que a gente conhece bem. Eu te pergunto o seguinte, o entusiasmo muito com aquele imposto verde, mas em primeiro lugar eu gostaria de saber o seguinte, esse IPTU, nós vamos cancelar esse aumento de IPTU que está dando uma desgraça enorme para o nosso município? E é esse imposto verde? Nos explica para a gente. Nós vamos cancelar os aumentos que faltam do IPTU. Sim. A gente sempre foi transparente nisso. A Marquesã passou 6 aumentos na Câmara. Sim. Um já está implementado, outro vai ser implementado em dezembro e faltam 4. Ou 5 até, porque ainda tem uma parcela final lá que é o saldo. Sim. Faltam 5 aumentos. Nós vamos cancelar os aumentos que ainda faltam. Ninguém mais do que eu gostaria de cancelar o que já foi. Eu lutei contra esse projeto. Sim. Mas isso seria irresponsável do ponto de vista financeiro na prefeitura e abrir um rombo no caixa, coisa que eu faria sem problema, se o rombo no caixa não terminasse, ao fim e ao cabo, sendo pago pela sociedade, pela economia de Porto Alegre. Não existe a fantasia de que a prefeitura pode rodar em déficit, porque o déficit vai acabar sendo pago pela população. Então, nós gostaríamos de cancelar para trás, mas o nosso compromisso, ele é escrito, é de cancelar os aumentos que ainda faltam do IPTU. Os 5 que ainda estão por vir.
No IPTU comercial, a alíquota ficou em 0,8%. Em 2023, ela iria para 0,9%. E em 2026, para 1%. Isso é o que está na lei que o Marquesan aprovou. Nós vamos cancelar essa progressividade da alíquota para 0,8%, para 0,9% e para 1%. E nós vamos propor a redução da alíquota de 0,8% para 0,7% para os imóveis comerciais. Por quê? Primeiro porque o aumento que o IPTU passou, ele é concentrado nos imóveis comerciais. Eles são 25% das matrículas e eles, depois de todo o projeto implementado, passariam a responder por 50% da arrecadação. Ou seja, o aumento é muito maior para os imóveis comerciais, que são os imóveis geradores de emprego e renda na cidade. Então, como um gesto de retomada depois da Covid, nós vamos reduzir de 0,8 para 0,7. Nós fizemos as contas, isso implica numa redução de receita da ordem de 40 milhões de reais por ano, que nós já programamos da onde tirar. Então, é com corte de despesa que nós vamos suplantar essa renúncia de receita. Tá? Bom. Além disso, nós vamos fazer um refis dos impostos municipais, do IPTU e do ISS, para quem, durante a pandemia, não conseguiu pagar os seus tributos. A inadimplência do IPTU disparou, a do ISS disparou, e nós vamos parcelar esses tributos que ficaram sendo devidos. Além disso, nós vamos cancelar as multas que foram aplicadas pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico para quem simplesmente excedeu o horário dos decretos. Vamos dizer, um restaurante que deveria fechar às 10 horas foi multado às 10h30 porque vendeu uma porção de fritas. Olha, isso não é a causa. Qual é o teu crime? Vendi uma porção de fritas. Isso não pode ser, até porque essa norma ela é estúpida, com perdão da expressão, porque concentrou as pessoas num horário menor. A eleição agora, o horário de votação foi expandido para ter menos concentração. Por que nos restaurantes nós diminuímos? Para produzir concentração. Então, uma coisa insana que foi feita. Nós vamos cancelar as multas que se tratarem única e exclusivamente de gente que foi trabalhar. Tá? Sobre o IPTU verde, a ideia é a seguinte, tá? E com isso eu te explico basicamente, eu acho que encerro sobre a questão do IPTU, do que nós queremos fazer. Nós também estamos estudando, e a gente não anunciou isso porque requer que a gente faça as contas com mais afinco, não deu tempo na campanha. Mas a gente está estudando a redução do ISS para diversas categorias em Porto Alegre. Tá? Inclusive, uma revisão da lei de inovação. A Ana Paula representa aqui também não aqui nessa reunião, mas é advogada também do CEPRORGS. A gente está apalavrando isso. Nós vamos rever a lei de inovação para que as empresas que adotem inovação tenham um benefício fiscal. Então, mesmo no ramo do gênero alimentício, quem implementar inovação tecnológica tem que ser beneficiado com uma redução de ISS, por exemplo, né? Ou do IPTU, se for o caso, para empresas do comércio que não têm ISS. Então, isso é um elemento que a gente quer trabalhar também. Não tem um modelo pronto e acabado, mas a gente quer evoluir. O IPTU verde, a ideia é que aqueles prédios, aquelas edificações que forem adequadas com reutilização de água, com fachada verde, com painéis solares, e que com isso ajudem, e com reciclagem de lixo, com coleta diferenciada, e que com isso ajudem a manter o meio ambiente em Porto Alegre, né, contribuam com a sustentabilidade. E que através disso também diminuem o custo público dos serviços, que essas empresas sejam beneficiadas com uma redução de IPTU. Essas edificações, né? Pode ser residenciais também. Então, a ideia é que a gente use a ferramenta fiscal para incentivar a adoção de medidas de sustentabilidade ambiental na cidade pelo setor privado, que é muito mais eficiente em fazer isso do que o setor público.
de esperar que a prefeitura implemente nos seus prédios. Eu tenho certeza que o setor privado vai chegar na frente, como sempre chega, né? A prefeitura vem a reboque. Nós temos que fazer nos prédios da prefeitura, sem dúvida nenhuma. Lá na Câmara já tem o maior painel solar de Porto Alegre, é o da Câmara. Mas a gente tem que trabalhar para facilitar para o setor privado, que é quem vai puxar o desenvolvimento econômico, como disse o prefeito. Muito bom, muito importante isso aí, meu vice-prefeito. Eu acho que todos esses pensamentos que nós temos dentro do plano são coisas importantes de se implementar, e falasse muito bem. Se depender do órgão público, tem uma série de amarrações, né? Tem que fazer licitação, tem que prestar conta, né? Tem Câmara de Vereador. Agora a iniciativa privada vai lá, contrata, paga e acabou o assunto. Faz o que tem que fazer rapidamente, como são os grandes empreendimentos, e ainda virão outros empreendimentos aí das companhias, a gente sabe disso, mas nós temos que sempre preservar, né? Nunca esqueça daquilo que eu lhe falei lá no gabinete. Temos que preservar o micro, pequeno e médio empresário. Esse é o maior empregador, o maior pagador de impostos, então isso aí nós temos que ter cuidado com eles, viu, meu vice-prefeito? Me permite, João, te dizer o seguinte, o Melo me convidou para comandar a política de desenvolvimento econômico, né? A pasta da qual fui secretário. Não pretendo ocupar a secretaria, porque eu acho que a gente pode trazer uma pessoa que ajude a somar esforços, né? Mas a gente já começa a pensar, e é claro que faz isso com cuidado, porque tem que ganhar a eleição, né? Tem que ir para o segundo turno, antes de mais nada tem que ir para o segundo turno. Exatamente. Mas se nós viermos a ganhar a eleição, se o povo nos escolher, a política de desenvolvimento econômico, eu começo a desenhar isso, né, com alguns amigos pensadores, e ela deve basicamente estar assentada num tripé. Eu chamo numa tríplice hélice, né, porque é o propulsor do barco aqui, né? Sim. Que é basicamente simplificar a abertura de novos negócios, o incentivo ao empreendedorismo, a criação de novos negócios. Para isso a lei da liberdade é importante. Talvez ter uma proposta de diferimento de prazo para começar a pagar o ISS para novos negócios seja importante. Essa simplificação extrema para pequenos negócios. Nossa ideia é que com a lei da liberdade econômica o sujeito abra o aplicativo da prefeitura, coloque o nome da empresa, o endereço, digite ali o CNPJ e clique, e está registrado na prefeitura, vai operar. Não precisa de uma licença da prefeitura, não precisa alvará, não é nem questão de ser um alvará automático, é que não precisa alvará. Então, simplesmente informa a prefeitura que está operando, bom trabalho. Isso para negócios que surjam, tá? Então, uma hélice, uma banda dessa hélice é novos negócios. A segunda é o fortalecimento dos negócios que já operam na cidade. E isso se dá com um incremento de competitividade. Então, Porto Alegre tem que ser mais competitiva para quem opera aqui. E para isso tem uma questão de estrutura tributária, tem uma questão de burocracia da prefeitura, tem uma questão de infraestrutura até de dados e de telecomunicação, que a cidade tem que rever, mas de logística seguramente, de vias urbanas, de escoamento de produção e de comércio. Então tem uma questão de infraestrutura e logística, e tem uma questão de qualidade de vida. Nós sabemos que para quem quer, nós estamos perdendo gestores para São Paulo, né? O sujeito Porto Alegre chega numa condição de ser um gerente de primeira linha de uma companhia de porte, ele se manda para São Paulo. Ou pior, se manda para Gravataí, se manda para Esteio, se manda para Eldorado, porque as empresas estão saindo da cidade. Então a gente entende que é necessário manter aqui operando os negócios que já estão em Porto Alegre. Então, simplificação para quem quer abrir, competitividade para quem já está aqui, para poder crescer em Porto Alegre. Nós queremos que as empresas porto-alegrenses cresçam. E a terceira banda dessa hélice é a captação de investimento de fora para vir para cá. Porque são clientes para você, são clientes para as empresas locais. Então, as grandes empresas, pequenas e médias, que nós queremos atrair para Porto Alegre. E isso requer uma captação ativa, que Porto Alegre hoje não faz.
Hoje, quem vai investir em Santa Catarina, desce no aeroporto, tem 2 carros da prefeitura. Um pega o investidor e leva para falar com o prefeito. O outro pega a esposa e a família do investidor, leva para conhecer os parques da cidade, as escolas, os centros comerciais. Tem um encantamento para o sujeito ir com a sua família investindo na cidade. Nós temos que, não é que empatar, nós temos que fazer o que eles fazem mais um pouco, né? Porto Alegre tem que ser, e vocês que são do comércio sabem disso. Me perguntam às vezes, o que nós temos que fazer para atrair negócios para Porto Alegre? Eu digo assim, o que o vizinho faz mais um. Verdade. É uma questão concorrencial. Eu tenho que enxergar o que está acontecendo no Brasil e empatar e melhorar a proposta. Eu brinco assim, uma vez eu estava em New Orleans com um amigo meu, nós fomos num bar tomar uma cerveja, e era 4 por 1. Exemplo chulo, eu peço até desculpa, mas era 4 cervejas por 1. Paga uma, leve 4. Tomamos um monte de cerveja, fomos pro hotel no outro dia. Vamos lá naquele bar que é 4 por 1. Chegamos lá, 1 por 1. Não é 4 por 1. Mas ontem era. Aí o sujeito debruçou no balcão, olhou por cima, assim, do outro lado da rua, disse assim, não, 4 por 1 é só quando o bar da frente abrir. Porque isso aqui é uma concorrência, pô. Eu tenho que vencer meu vizinho. Então é isso. A gente tem que olhar o que está acontecendo no Brasil e colocar Porto Alegre em condição de competir por investimento. Tá? Em suma, eu vejo essas 3. Tá? O surgimento de novos pequenos negócios, a manutenção e a possibilidade de crescer para quem está aqui e a captação de investimento fora, talvez com uma criação de uma agência de captação. Porto Alegre tem que estar presente nas grandes feiras de negócio do mundo. Vocês têm feiras do ramo de vocês, em que Porto Alegre tem que estar lá para apresentar as empresas de Porto Alegre. Nós temos que ser parceiros dos negócios que operam aqui. Eu sou crítico. O governo tratou tudo isso, o governo atual tratou tudo isso como gasto e não como investimento. Cortou, não acompanhou nada. Assim, o empresário porto-alegrense que se vire. Lamentável. Eu acho que isso é investimento. Tá? Isso volta para a prefeitura, não é meia dúzia de passagens de avião, 3, 4 diárias, e eu sou o vereador mais econômico da Câmara, eu posso falar isso. Tem uma briga minha com o Camozato, né? Para quem é o vereador mais econômico da Câmara, eu vou ser honesto com vocês aqui, eu não vou enrolar vocês, sou eu, não é ele. Coisa boa. Ele vai dizer que é ele, eu vou dizer que sou eu, a gente faz a conta diferente, mas eu acho que isso é positivo para a cidade. Quando os vereadores disputam para ver quem gasta menos, isso é positivo para o pagador de imposto. E nós vamos fazer uma prefeitura austera, sem desperdício, com responsabilidade com o gasto público, mas sabendo também que onde a prefeitura tem que se fazer presente, ela vai ter que estar presente. Isso aí. Então vocês contem comigo, como vice-prefeito, para acompanhar se tem feiras, se tem eventos em que é importante e que pode trazer resultado. A prefeitura está acompanhando, nós vamos estar junto de vocês. Com certeza, meu candidato. Nós sabe que temos as feiras da Agas, onde eu participo também, a Agas traz feira aí que é internacional, e a gente não vê nada de órgãos públicos, né? Então isso aí realmente é importante, isso é um desenvolvimento comercial, um desenvolvimento de grandes negócios que acontecem. Vamos trabalhar para que as feiras sejam aqui. Exatamente. Eu tenho uma colocação para ti que eu já te fiz uma vez. Esse cinturão todo de Porto Alegre, onde hoje temos o prédio da FEComércio, lá na Freeway, temos o prédio da Coca-Cola, nós poderíamos começar a incentivar isso ganhando a eleição, né, meu vice-prefeito? Trazer esses grandes empreendimentos para gerarem riqueza e renda naquelas regiões, tirar do miolo de Porto Alegre, que já está saturado até pelos negócios que existem hoje, pela população que está ali, fazer os investimentos no cinturão. E eu aproveitaria, antes de passar a palavra para a doutora Ana Paula também, que tem interesse de lhe perguntar alguma coisa, eu sou fascinado pelo mercado público. Cada momento que eles estão morando, eu não deixo de ir no mercado público. Ou um almoço com os amigos, quando vem meu pessoal da Câmara Nacional, que vem de São Paulo, do Rio, Minas, eu levo para almoçar lá, levo para conversar. Como é que nós vamos trabalhar esse mercado público, meu vice-prefeito? Olha, primeiro com relação à entrada lá de Porto Alegre na Freeway,
Eu assisti coisas como secretário, assim, de oportunidades perdidas, João. Sabe que tem uma grande gleba lá, Porto Alegre tem poucas glebas ainda, né? Tem algo ali que pode ser chamado de uma gleba, que tem um proprietário que tem um problema de IPTU histórico, que se aproximou da prefeitura e disse, olha, o que nós podemos fazer? Vocês querem explorar aquilo? Eu entrego para a prefeitura pela dívida, volta um pouco, o que nós podemos fazer? E a prefeitura ignorou o potencial de, ali depois da curva da Freeway, fazer um condomínio empresarial lá, algo que pudesse trazer oportunidade. Tá? Eu acho que nós temos que abrir os olhos para os espaços que Porto Alegre ainda pode crescer com grandes negócios. A zona central ela é adensada, ela não tem oportunidade de receber grandes pavilhões. Tem uma lei no município, leva até o nome de uma empresa, né, que não permite grandes bom, até atacarejo está difícil na cidade, mas pavilhões com mais de 2.500 metros é uma coisa que a gente tem que estudar, ver qual é o impacto que isso tem nas empresas locais, se vai mexer nela ou não. Tá? Temos que fazer isso com responsabilidade também com quem está operando na cidade, mas acho que tem espaço de crescimento, tá? Em Porto Alegre. E acho que a gente tem que olhar aquela entrada ali com mais atenção. Conta comigo. Com certeza, nós precisamos. O mercado público, eu participei da discussão sobre a concessão do mercado. Tá? Eu tenho duas convicções sobre o mercado público e o Melo compartilha. Primeiro que ele é mal gerido pela prefeitura. Com certeza. A prefeitura, e eu fui, era da minha pasta a gestão no mercado, eu fiquei 8 meses ali, e assim, tem um secretário do município assinando cheque para pagar conta de luz e conta de água, e isso é receita do fracasso. Né? O poder público não sabe, não tem o dom de gerir aquilo. Por outro lado, se falou numa concessão que foi encaminhada para a Câmara, eu votei a favor, mas que esta concessão não preservou a natureza do mercado público. Isso tem que ser dito. E eu faço. E se dizia que o edital faria isso na época. Todos os vereadores disseram, olha, o prefeito assegurava que o edital preservaria as características do mercado. Ele não preservou. O edital que saiu, ele foi suspenso na justiça em razão disso. O mercado para abrir o segundo andar precisa de um investimento de cerca de 10 milhões de reais, que a prefeitura não tem para pôr, não vai pôr. Quem se habilitou e disse que põe e assume a gestão do mercado é a Associação dos Permissionários. Então, o Melo tem falado e eu acompanho ele nessa alternativa. O que nós temos de mais viável para o mercado agora é a concessão do mercado para a Associação dos Permissionários, que vão colocar o recurso para abrir o segundo andar, para dar manutenção, para gerir de forma eficiente e manter a característica do mercado público de Porto Alegre, que não pode ser um shopping. Eu adoro shopping, não tem nada contra, mas são equipamentos distintos, né? E uma cidade tem que ter o seu mercado público. Então, essa é a nossa prioridade. Tá? Seria tirar da gestão da prefeitura, mas permitir a manutenção da natureza de mercado público através da concessão aos permissionários. Fico muito feliz com essas colocações, meu candidato, porque é importante, a gente vai para qualquer lugar, nós vamos na Bahia, tem mercado lá, nós vamos para outro lugar, Curitiba tem mercado, nós vamos para tudo que lá tem mercado. Então, por que nós não vamos preservar o que nos dá uma característica importante do desenvolvimento da nossa região, do nosso estado? Então, eu acho muito importante essas colocações e fico feliz por isso. Eu passaria agora para a doutora Ana Paula, que também quer fazer uma pergunta, né? Eu hoje limitei um pouco aqui para a gente poder ouvir mais de vocês do que ficar questionando, um monte de questionamento, então a gente está ouvindo todo o plano de governo numa síntese só. E desculpa as respostas longas aí. Não, que bom, nós queremos ouvi-los. Ótimo. Bom, inicialmente eu quero agradecer a tua presença, Ricardo, e do Sebastião Melo, né, por ter aceito o convite em estar aqui conosco.
e de fato, como o presidente Miceli colocou, tu sempre nos recebeu e atendeu as pautas do setor, praticamente, posso dizer, quase que plenamente lá na Câmara de Vereadores. Outro ponto aqui, nós analisamos quase que o plano na íntegra de governo de vocês, e tu acho que quase apresentou ele na íntegra. Aqui, um ponto a destacar, essa questão aqui do refis, tá, do IPTU, é muito importante para o setor. O IPTU verde ali atrelado à sustentabilidade ambiental, tá, para os gêneros também é importante, porque a gente tem essa questão de logística reversa. Dois pontos que eu acho que seria bom, importante tu comentar mais, é a questão do licenciamento, ali quando no plano de governo vocês destacam uma medida a ponto de apresentar uma lei que autorize o credenciamento de empresa especializada para avaliar projetos de maior porte, tá? Queriam receber um selo de aprovação da prefeitura. Achei importante destacar esse ponto do programa. E, por fim, eu acho que também vale considerar, que ali eu acho que o presidente ia apontar, mas vocês focaram mais no mercado público. A questão do famoso quarto distrito. Tá? Isso eu acho que cabe também a gente apontar. E o resto tu explanou perfeitamente. Legal, obrigado, Ana Paula, doutora Ana Paula, pela oportunidade. Gosto dos dois temas. A primeira, o credenciamento. Para empreendimentos, e aí nós estamos falando do licenciamento de construções, tá? São licenciamentos diferentes. Um é o de operações, que é o alvará, outro é o licenciamento para construir na cidade. Para construções de médio e baixo impacto urbanístico, e isso o plano diretor estabelece o que é, a nossa ideia é trabalhar com autolicenciamento. O que é o autolicenciamento? A RRT ou ART. O engenheiro ou o arquiteto da obra declara que a obra cumpre a legislação e a prefeitura emite, em cima desta declaração, a licença para começar a obra. Automaticamente. Na responsabilidade profissional do arquiteto e do engenheiro, que são fiscalizados por seus órgãos de classe. Com a obra em andamento, a prefeitura vai lá e fiscaliza. Se a construção não estiver de acordo com o projeto, ou o projeto não estiver de acordo com a lei, susta-se a construção. Mas é inadmissível a pessoa ficar 2, 3 anos esperando para construir um edifício residencial de 10 apartamentos. Isso é um absurdo. Uma pequena loja. Eu tenho um amigo que tem uma lavagem de carros. O proprietário do terreno onde ele opera pediu de volta o terreno, ele alugou outro e ele está há 7 meses pagando aluguel sem conseguir construir a obra, que é uma casinha num terreno para lavar carro. Coisa simples, né? Então, para esses nós vamos trabalhar com autolicenciamento. Para os de grande impacto, um shopping center, um condomínio de torres, uma torre de 100 metros, como a que querem construir ao lado do Beira-Rio, obviamente que o impacto urbano exige adequações de vias urbanas ao redor, e aí é outro tipo de licenciamento. Qual é a ideia? Trabalhar com credenciamento de escritórios de arquitetura que façam eles a análise do projeto e atestem que o projeto cumpre a lei e apresentem para a prefeitura as adequações urbanas necessárias e a prefeitura só chancela. Isso, em vez de tramitar 4 anos na prefeitura, pode tramitar 2 meses na prefeitura a partir do momento em que chegar de um escritório credenciado. Esse modelo já existe em outras cidades e a gente pode adotar aqui sem risco jurídico, né? Então, isso aceleraria o licenciamento. A outra questão é o quarto distrito. Eu gosto de falar do quarto distrito porque tem um candidato, é amigo meu, gosto dele, a gente foi parceiro em diversas causas, que diz que o quarto distrito está pronto, que o programa está pronto, que é só botar na Câmara, votar e implementar. Eu sempre disse o seguinte, continuo dizendo, o Porto Alegre tem um desenho arquitetônico para o quarto distrito.
não tem um desenho econômico. Ninguém fez conta. São 4 bairros da cidade, Farrapos, Humaitá, Navegantes e São Geraldo. 4 bairros da cidade. Para ter uma transformação urbana instantânea, precisaria de um volume de construção civil ali que equivale a 40 anos da demanda de construção civil de Porto Alegre. Isso quer dizer, não vai acontecer instantaneamente. Nós não vamos produzir. Nós podemos ter o projeto aprovado com todos os incentivos do mundo, mas não tem demanda que exija. 40% das salas comerciais da Carlos Gomes estão desocupadas. Não vão achar que vai surgir um bairro do tamanho da rodoviária até a Arena do Grêmio, que aquilo vai virar tudo torre de vidro e aço. Não vai. Isso é uma ilusão. Qual é a nossa proposta? A nossa proposta é seccionar o projeto 4º Distrito em 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. Ou 4.3, em 2 ou 3 ou 4 segmentos, em que a gente possa fazer as obras de drenagem, porque são fundamentais, e o Marquesan perdeu 30 milhões de dólares para fazer a drenagem do 4º Distrito. Então, fazer a drenagem, a partir da drenagem, a gente fazer o atendimento social na Vila dos Papeleiros, que precisa ser feito, e a partir disso fazer uma transformação urbana de um pedaço do 4º Distrito. Não adianta sair uma torre perto da arena e uma torre perto da rodoviária, que isso não dá um visual de transformação urbana que nós queremos para o 4º Distrito. Mas se sair uma do lado da outra, começa a gerar um movimento, começa a gerar segurança, porque tem trânsito de pessoas. Então, se a gente fizer isso num pedaço do 4º Distrito, a gente contamina positivamente, de maneira marginal, vai melhorando o 4º Distrito. Para isso, a gente tem que ter um plano de abordagem econômica. Então, nós vamos assumir a prefeitura, se Deus quiser, dia 1º de janeiro, e nós vamos contratar, tem $1 milhão a fundo perdido do Banco Mundial para contratar o business plan do 4º Distrito. Nós temos um master plan, o desenho arquitetônico. Nós temos que ter o business plan, o desenho econômico. Então, nós vamos contratar esse desenho econômico e vamos começar a implementar. Em outras palavras, nós temos que ter o MVP, o Minimal Viable Product, o menor produto viável, e começar a implementar. Nós temos que começar a tirar do papel, senão vai ser que nem o Cais Mauá. É um projeto lindo, é maravilhoso, é bonito, é transformador, vai levar mais 40 anos. Então vamos tirar do papel. Se é um pedaço do 4º Distrito, vamos tirar um pedaço do 4º Distrito do papel. Sim. Bom, nós ficamos assim muito felizes, viu, meu nobre Edílio, candidato a vice-prefeito. Eu acho que isso tudo é importante. Esse tripé aí, educação, saúde e o transporte, que envolve até um microempresário que usa o transporte público para se locomover da sua residência, do seu comércio, e os colaboradores, isso aí vai ser fundamental para nós. Então, isso é nacional, isso é uma coisa que a gente briga nacionalmente. Lá na Câmara Nacional do Gênero tem brigado muito com vários órgãos públicos, desde o IMETO, para te ter uma ideia, até a indústria do comércio lá completa. Então, é muita coisa que a gente tem para conviver. Não precisamos ir muito longe. Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos um debate muito grande aí com o governador, com os deputados, para que não votasse essa reforma tributária. Porque eu penso sempre assim, e nós já conversamos uma vez sobre isso rapidamente, eu me lembro bem, nós temos que enxugar a máquina, nós temos que tornar a máquina ágil, prática. Isso é que nós precisamos. E não aumentar impostos, tirar dinheiro do trabalhador, tirar dinheiro do pequeno empresário. Isso realmente diminui o investimento, como tu falou muito bem, diminui as expectativas de se expandir negócios e diminui uma série de outros fatores, né? Então, se o município, né, ou se o Estado como um todo consegue dar educação, saúde e transporte de boa qualidade, já é um caminho andado maravilhoso. Então, por isso que eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Então, eu acho que é importante a gente estar atento a tudo isso, né? E mostrar ali os interesses dos gêneros que nós queremos trabalhar, nós queremos desenvolver, nós queremos criar emprego e renda para o nosso estado, para o nosso município de Porto Alegre. E isso é muito importante, vereador e candidato. Então, a gente colocou aí as coisas que são interessantes do desenvolvimento econômico e regional nosso, são coisas que precisamos que sejam feitas urgentemente,
Então, eu acho que com isso a gente pode, candidato, encerrar o trabalho, mas sem antes deixar o tempo livre para que o senhor possa se manifestar, dizer mais alguma coisa que não foi colocado, dizer do seu sentimento e do Melo, do que realmente nós precisamos para Porto Alegre. A palavra é sua. Obrigado, João. Obrigado a todos que estiveram aqui. Só rapidamente para agradecer. Obrigado pela oportunidade. Para mim e para o Melo, a gente conseguir conversar com vocês é fundamental. E pedir, na transição de advogado para político, uma das coisas mais difíceis é aprender a pedir voto. Então, vou pedir, para não perder a oportunidade, vou pedir o voto no 15. Nesse domingo, a gente está disputando uma posição no segundo turno. Manuela provavelmente vai estar no segundo turno, muito difícil que isso não aconteça, e nós estamos disputando uma posição com o Marquesano, é isso. E estamos um pouco na frente dele, mas agora todo o esforço é necessário, ele tem o uso da máquina de uma maneira vergonhosa a favor dele, e a gente tem uma reta final aqui para ajudar a construir uma cidade aberta. Cidade aberta. Aberta para empreendedorismo, aberta para as famílias educarem seus filhos, aberta com oportunidade para quem vive aqui, para quem nasce aqui, para quem quer vir para cá. Uma cidade aberta, é isso que nós queremos, cidade próspera e aberta. O serviço público vai se seguir a isso, né? Os porto-alegrenses têm que viver bem, é isso. E a prefeitura tem que sair do caminho. E acho que esse é um esforço que a gente sabe que tem que fazer. Então, obrigado. Suas palavras são música para os meus ouvidos, é exatamente a mesma coisa que eu acredito, que a gente acredita, que a gente quer implementar na cidade, sabe que não é fácil, que não dá para fazer tudo em 4 anos, que tem uma transformação de mentalidade que precisa acontecer na cidade, que já começou, mas que precisa ser levada a cabo. Mas a gente, é aquela história quem planta tamareiras não colhe tâmaras, porque elas levam 100 anos para dar fruta. Nós temos que começar logo. Se é uma missão demorada, tem que começar logo, porque quanto antes começarmos, mais rápido o resultado vem. Então é isso. Obrigado a todos e não esqueçam lá no dia 15, é 15. Tá? Obrigado. Agradeço muito, viu? Agradeço muito, meu caro Ricardo, e desejo boa sorte para vocês, para ti, para o meu amigo Melo. Então, mais uma vez eu te agradeço e desejo que Deus abençoe vocês. Um grande abraço a todos e obrigado por hoje.